A senhora acredita que as crianças adotivas sofrem mais preconceito? Eu acho que não, porque eu tenho um e ele não sofre nada. Tão belo de um rapaz lindo e maravilhoso lá. Acredito que hoje em dia não mais. Acho que existe um preconceito, mas não deveria impedir a criança a procurar quem são os pais dela, né? Eu acho que é importante para ela. Sim, claro, sempre. Porque na sociedade, numa família, sempre vai pensar que não é o sangue, né? Então tem esse preconceito. Isso é óbvio. Mas eu acho que elas têm que saber, porque elas têm que saber de onde que elas vêm. Você acha que elas têm o direito de saber que são adotivas ou não? Acho que devem. A partir de 5, 6, 7 anos, começa a ter um entendimento melhor da vida, já tem que saber sim. Tem, totalmente. Acho que elas têm que saber. O meu sabe, né? O meu, ele sabe e ele diz que a mãe dele sou eu, né? Então... Uau, que pergunta! Eu não estava esperando isso. Acho que tem um direito a saber. É muito importante para a criança. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E é com grande alegria e gratidão que nós contamos com a sua presença, com a sua companhia. Hoje, quem nos faz companhia é Divaldo Pereira Franco, nosso querido médium, comunicador, divulgador da doutrina espírita pelo Brasil e pelo mundo. O tema que nós trazemos para vocês hoje é o tema da adoção, porque amanhã, dia 25 de maio, é o dia da adoção. E vamos começar perguntando qual é a visão dentro da doutrina espírita desse tema, a adoção. Como a doutrina espírita vê, Divaldo? Como uma verdadeira bênção. Feliz é quem é capaz de adotar o amor, trazer para dentro de casa os seres queridos ou os seres problemas que os recursos orgânicos não permitiram que viessem pelas vias biológicas. Ter a lucidez de que indo buscar alguém com a necessidade de amor, já se estará integrando na consciência cósmica, porque todos somos co-criadores com o Criador. Na adoção, nós estamos realizando o trabalho da divindade que a todos nos tem como filhos e de Jesus Cristo que a todos nos adotou como irmãos. Eu gostaria de saber da sua experiência, Divaldo, em relação à adoção. Na Mansão do Caminho, nós tivemos a subida honra de receber aproximadamente 687 crianças, órfãos sociais ou aqueles que não tinham pais. Alguns foram atirados à lata de lixo e, graças à circunstância pela qual vieram, sem qualquer identificação, eu registrei como filhos biológicos. Na época, não era permitido. Eu ignorava, mas mesmo que soubesse das consequências talvez não positivas, eu me esforçaria por tentar levar adiante. E, ao mesmo tempo, graças ao senhor juiz de menores, todos eles ficaram sob a nossa responsabilidade como guarda e responsabilidade. Então, o sentimento de amor que eles nos inspiraram e ainda nos inspiram hoje através de netos e de bisnetos, deu-nos uma plenitude e ajudou-nos a amadurecer interiormente. Porque o amor somente é válido quando vivenciado. Através dessas experiências, a Mansão do Caminho foi uma experiência fascinante, porque para melhor atender nós criamos os lares família, para tirá-los daquele grupo em que era um número e abandonando a tese do orfanato para ter a tese do lar. Eram 8 crianças em cada lar, 4 meninas e 4 meninos, para poder ser uma família realmente estruturada artificialmente, como se fosse uma família real. E aqueles a quem eu dei o próprio nome, que hoje já são adultos, 2 já desencarnaram, mas 2 ainda estão reencarnados, tornaram sem dúvida verdadeiros filhos. E neles eu vi, como noutros, filhos de outra vida que havia deixado pelo caminho da espiritualidade e que agora recuperei através do amor. Divaldo, quando teve início a Mansão do Caminho? Em 1952. Foi uma experiência tão fascinante. Eu viajava de trem, a minha primeira grande viagem, 8 quilômetros, entre Salvador e uma cidadezinha suburbana. Tinha ido visitar uma pessoa doente. Ao retornar, eu tive um desmaio. Era o desdobramento que eu ignorava. E vi uma área imensa com muitas casas, muita criança, muitas árvores e um senhor de costas. Eu acerquei-me do senhor e quando ele se voltou já era alguém muito idoso, com o meu rosto.
Então eu olhei para ele e assustei-me, ele estava cercado de crianças. Então uma voz me disse, isto é o que farás na tua vida, serás educador de almas. Então eu despertei, estava ao meu lado Nilson de Souza Pereira, o amigo das primeiras horas e familiar, e eu narrei a alucinação. Era nada mais do que a programação do futuro. A Mansão do Caminho foi inaugurada no dia 15 de agosto de 1952, em um lar grande de 3 pisos. Depois conseguimos a área que eu tinha visto psiquicamente. E ali nós erguemos uma comunidade onde hoje atendemos a 3.190 crianças. Deixamos de ter o lar residência para termos agora o atendimento semi-interno para toda a comunidade, sempre lidando com crianças, com adultos, com portadores do vírus HIV, soro positivo, com tuberculosos e ex-rancenianos, para poder repetir a experiência da Casa do Caminho de Simão Pedro. Nós criamos um pequeno largo que chamamos Largo da Paciência. É proibido dizer não em A Mansão do Caminho, porque nós sempre temos algo para dar. Divaldo, essa experiência que já vem aí de longa data, traz bem de perto esse tema, adoção. E entre todas as experiências, você falou que crianças que vieram da lata de lixo, é isso, Divaldo? Sem dúvida, foram jogadas. E algumas delas era uma lata de lixo que tinha uma tampa na porta. Nós ouvimos o choro, o porteiro, e quando abriu estava uma criança dentro, devorada pelas formigas, na parte do sexo, no cordão da placenta e nas pálpebras. Uma delas ficou com marcas e chorava, afrodescendente. Ele me chamou quando eu vi aquela criança. Eu experimentei algo e tão estranho. Corri ao tabelião com a criança nas mãos e disse, venho registrar o filho. Ele olhou, a criança era afrodescendente. Disse, mas seu filho? Digo, sim, senhor. Seu nome, Divaldo Pereira Franco. O nome da criança, Jaguaraçu Pereira Franco. O nome da mãe, eu entusiasmado disse, não tem. Ele sorriu e disse, mas deve ter. Eu digo, esse senhor. E quem é a mãe? Eu digo, não sei. Ele disse, mas como não sabe? A mãe pode não saber quem é o pai, mas o pai tem que saber quem é a mãe. Então, neste conflito, eu vi entrar um espírito. E acercando-se, me disse, ponha meu nome, Alta de Souza, a poetisa potiguar, que havia morrido em Natal, tuberculosa, no ano de 1901. Então eu coloquei o nome de Alta de Souza. Ele sorriu muito, disse, curioso, este nome me é familiar. Eu digo, a mim também. E assim o segundo, o terceiro, o quarto, que os 2 outros não foram deixados na porta do lixo, mas deixados no banco de jardim. E o senhor, o meritíssimo juiz, me encaminhou. Então o amor não é menor do que do filho biológico. Creio que é até maior. Porque o filho biológico nós temos porque temos. E o adotado nós temos porque queremos. Nós vamos buscá-lo. Divaldo, e o que dizer agora, num outro contexto, aquelas pessoas que acabam adotando, mas por motivações para preencher carências pessoais, ou então dentro de um casamento que está com dificuldades e a pessoa entende que trazendo um filho pela adoção vai salvar esse casamento, enfim, motivações essas para atingir carências, para preencher carências. É válido o bem que se faz, mas a motivação não é nobre, porque é o preenchimento de uma lacuna que nem sempre acontece, porque a pessoa deseja utilizar-se desse ardil para resolver um problema que não quer resolver pelo enfrentamento pessoal. E como um filho sempre nos dá preocupações, nos dá trabalho, muitas vezes, quando é por carência afetiva, por necessidade de melhorar um relacionamento de natureza conjugal, nós passamos a transferir para a criança as nossas inseguranças. E muitas vezes passamos a olhar como alguém que não preencheu aquele vazio existencial, nem preencheu a finalidade, nascendo certos sentimentos ambivalentes, momentos de amor, momentos de rechaço, momentos de ternura, momentos de ódio. E ocorre uma coisa muito curiosa. Muitas mães que não tiveram oportunidade da progenitura biológica tomam aquela criança e neste momento relaxam. Então os óvulos amadurecem e fecundam. Verdade. E ao fecundar vem um filho biológico e o outro se torna um intruso. Porque começa, este é o meu filho. Não, ambos são meus filhos. Este por adoção que eu fui buscar e esse por determinação das leis biológicas que chegou até mim. Então é necessário que antes da adoção
você faça uma reflexão. Qual é o objetivo pelo qual eu quero adotar? É porque eu quero amar. É porque, em realidade, eu quero ser útil. Quero oferecer algo de bom que eu tenho dentro de mim e, naturalmente, também receber o bom que o amor vai dar, para evitarmos arrependimentos tardios. Divaldo, quando, se sim ou se não, contar ao filho adotivo que ele é adotivo? Desde o primeiro momento. A experiência que eu tenho é de que se nós não contamos, alguém conta. E conta na hora errada, produzindo uma grande mágoa a todos. Eu fui narrando suavemente como havia chegado, porque alguns perguntavam: tio, você é meu pai de mesmo? E um deles, o Jaguaraçu, me disse um dia: você não é meu pai de mesmo, aos 4 anos. Porque os meninos me disseram que você é branco e eu sou negro. Então, por que eu sou negro? Eu digo: olha, Jaguaraçu, porque você nasceu à noite. Ele riu. E André? Eu digo: nasceu ao meio-dia, porque André era louro. E Bruno nasceu à tardinha, porque era moreno. E então eu fui explicando: nem todos os filhos vêm através do corpo da gente. Você é meu filho porque eu quis, eu fui buscar você. E lentamente narrei. Quando ele disse: mas disseram que eu estava na lata de lixo, eu digo: ah, foi. Foi uma ideia fantástica que sua mãe teve. Porque se ela viesse trazê-lo, eu não aceitaria. Porque eu não educo crianças que têm pais vivos e que podem educá-los. Ela então teve a ideia: eu ponho aqui na lata, que é o único lugar que ele está preservado, e ele vai ter que receber. E assim eu tive que receber. Sua mãe foi extraordinária, porque renunciou a tê-lo, porque não tinha condições de educá-lo, e deu-me a mim para que o educasse. O que é que você acha? Ele então disse assim, nunca me esquecerei: puxa vida! E achou fantástico. Então nós devemos dizer naturalmente, porque não muda em nada. E a criança não fica com a curiosidade de saber quem são seus pais. Quando nós conservamos o chamado segredo, é também falta de amor, é falta de confiança. Nós desestruturamos aquele a quem estamos educando, não confiamos nele. E devemos, com suavidade, no momento próprio, de acordo com as circunstâncias, narrar com naturalidade. Porque ele vai ter confiança absoluta também em nós. E vai nos ver com muito carinho, pelo ato de o termos aceito, com essa ternura que não é diferente daquela biológica. E no caso da omissão, quais são as eventuais consequências? Porque muitos pais, por medo, relatam eles, não contam e não param para analisar as consequências da omissão. Exato. No dia em que este adotado vier a saber, ele tem um choque. Primeiro ele vê que a sua vida foi uma farsa e não confiará mais nos pais. E vem a curiosidade de conhecer os pais, de querer conhecer de qualquer forma, porque isso lhe daria a segurança. Ele saberia que tem alguém que realmente lhe pertence ou a quem ele pertence. Daí, por circunstâncias do medo da criança ficar chocada ou não, nós omitimos. Mas sempre há um vizinho que sabe, há um familiar do nosso grupo que conhece. E na primeira oportunidade vai dizer de maneira impiedosa. Já conheço casos de jovens que atingiram certo status e alguém diz: o que é que você está pensando que é? Você não é filho de verdade, não. E aí narra a história de uma maneira traumatizante. E agora aí o efeito é irrecuperável. Nós devemos dizer. Por isso que você já tinha dito antes que não é só a questão do tempo, no tempo inapropriado, mas da forma também. Bem suave, com tranquilidade. Isso. Eu gosto de dizer, ainda hoje, para eles: olha aí, quem tem o filho na barriga é obrigado a cuidar. Agora quem não tem diz: olha, eu amo tanto que eu vou procurar. Ah, eu quero isso. Eu lhe elegi. Eu escolhi você porque me tocou o coração. Então nasce um sentimento de segurança e de orgulho, no bom sentido, na criança. E se a criança, a partir daí, tiver vontade de conhecer os pais biológicos, Divaldo? Nós então falaremos com naturalidade. Você tem o direito, mas eu vou lhe confessar, não sei quem é. Isso. Porque quando a pessoa colocou você aqui, não voltou mais, provavelmente já desencarnou, quem sabe? Um dia, pelas leis da vida, pode ser que você encontre. Ou se seu pai ou sua mãe não o encontrou, sabendo que você está aqui, não veio visitar, talvez não queira, porque tem conflitos. Mas nós nunca nos oporemos a que você procure. E se eu puder ajudar, contribuirei de maneira positiva. Com bem naturalidade, porque o filho não é nosso. Deveremos considerar que mesmo o filho biológico não é nosso. É um empréstimo da divindade. E nós criamos o filho não para nós, mas para a sociedade. No livro SOS Família,
Joana de Ângeles, o que ela nos diz a respeito da adoção, Divaldo? Ela aborda a questão como sendo um dos momentos culminantes da nossa evolução do amor. Porque na hora que nós podemos repartir o amor através da adoção, nós estamos muito ricos. E esta riqueza não pode ficar acumulada, guardada como a luz ali no alqueire. Ela tem que ir para o lugar em que possa brilhar. Nós, ao repartirmos isto, estamos distribuindo uma grande messe de esperança para a humanidade. Adotamos um cão, adotamos um gato, adotamos um pássaro, adotamos um amigo, fraternalmente, adotamos um filho, porque amamos. Então nasce uma reciprocidade afetiva que nutre e que dá vida. E se por acaso este ser vem apresentar mais tarde uma síndrome, conforme falamos no programa passado, se ele vem apresentar uma deficiência que às vezes ocorre, são as leis justas que mandam aos nossos braços o ser querido que não encontrou tempo em nosso corpo e veio por vias indiretas para os dois trabalharmos a honra. Chico Xavier, oportunamente, diante de uma mãe que tinha um filho com síndrome de Down, mas muito marcada, ele disse assim: minha filha, somente as mulheres que muito amam são honradas com filhos dessa natureza, para poder dar metade da sua vida. E eu vi aquela senhora com lágrimas dizer: Chico, eu não trocaria meu anjo crucificado por nada do mundo, tal do amor que me inspira. Que vitória do amor. Você me fez lembrar, seu Amilcar Del Chiaro, que 2 adoções. Exatamente. Né? O Carlos, com uma dificuldade muito grande, um diagnóstico de esquizofrenia, e o Marquinhos, que nós conhecemos, que ele adotou, eram gêmeos. Eu me lembro. O outro, um gênio, o outro que ele não adotou, e o que ele adotou com uma síndrome e uma dificuldade. Então aí, o que você diz, quanto amor, não só ele, como ele distribuía ao redor, no Centro Espírita, discípulos do Evangelho. E que exemplo vivo ele era. Verdade. Que veio de uma problemática de saúde muito grave, que ficou com marcas físicas, mas não psíquicas, que resgatou e veio então receber o anjo crucificado para sublimar-se. E hoje, no além, Amilcar Del Chiaro é um dos espíritos nobres que, ao lado de Jesus Gonçalves, trabalha pela hanseníase moral. Essa que dá campo à hanseníase orgânica. Isso, e aí a minha homenagem, porque ele foi meu primeiro professor dentro da Casa Espírita nos idos de 1977. Então, a gratidão pelos ensinamentos, né? E pelo exemplo de vida. E pelo exemplo de vida. Aprendemos no Evangelho, segundo o Espiritismo, que existem 2 famílias, a família corporal e a família espiritual. O que você tem a dizer, Divaldo? Que a família espiritual, muitas vezes, vem ter conosco formando o grupo biológico. Mas nem sempre nós temos a família que nós gostaríamos. Muitas vezes vem também da família espiritual aquelas entidades a quem prejudicamos e reencarnam-se para ser verdadeiros cobradores nossos. Mas, ao mesmo tempo, graças à família biológica, à família material, nós estamos ensaiando a família universal. Porque vamos treinando o amor com aqueles que não são da nossa carne nem do nosso sangue, para podermos um dia expandir a nossa família a todas as criaturas sencientes, como dizia Buda, vegetais, animais e humanas. Então, Kardec, com muita propriedade, aborda os laços de família, tanto em O Livro dos Espíritos como no Evangelho, dizendo que há esses 2 ramos, aquela família que vem do corpo ancestral através da reencarnação e aquela que vem hoje através dos laços da matéria simplesmente. Divaldo, eu tenho observado na nossa casa de trabalho voluntário, na nossa casa de cultura espírita, e também tenho notado em outras situações sociais que muitas vezes no caso da adoção, os pais pensam assim: puxa vida, essa criança que já foi abandonada, que os pais já rejeitaram, eu agora como mãe adotiva tenho que deixar, eu não posso criar trauma nenhum, então ele faz o que ele quer. E aí, como fica a educação? Como devem os pais adotivos conduzir a educação da criança, Divaldo? Quando nós amamos com piedade, não é amor. É um sentimento conflitivo que nós transferimos para anular a culpa. A criança foi rejeitada. Nós espíritas sabemos que é um problema de reencarnação. Ela teria um trauma que nós vamos anular pelo nosso amor. Então, o nosso amor vai exigir educá-la,
para que ela não venha a ficar ao desamparo no futuro. Se ela vem com problemas, com marcas de síndromes graves, da agressividade, teremos que amar com disciplina, para poder, através dos reflexos condicionados, já que não tem uso da razão, saber o que deve e o que não deve fazer. Quando nós permitimos que o nosso filho abandone as regras do bom tom, dos deveres sociais e as regras morais, nós estamos sendo coniventes com a sua deficiência. A função do educador é encaminhar com carinho e com energia. É assim que Deus nos ama. A energia divina está na ordem do cosmos. Violentamos, sofremos o efeito. Então nós teremos que, mesmo com os filhos adotivos e principalmente, já que eles têm um conflito, demonstrar que esse conflito não justifica que ele fique mal educado e que vai ter conflitos muito piores. Porque o problema não é a piedade, é conflito nosso de insegurança, de não sabermos como conduzir. O amor, então, vai ajudar e nós conseguiremos evitar que ele se transtorne e que se faça um elemento pernicioso na sociedade. E com relação ao livro Constelações Familiares, de Joana de Ângeles, o que ela nos alerta em relação à adoção, Divaldo? Ela nos alerta que a adoção é uma forma de complementação das nossas aspirações espirituais. Porque não apenas quando não temos filho, mas principalmente quando temos filhos e ainda buscamos outros para completar essa constelação que é a família. Seus pais, aqueles que desejam ser pais e não lograram, completam-se adotando crianças. Que alegria não pode ter aqueles que biologicamente são férteis, que têm filhos e que trazem outros para partilhar desse grupamento no qual aqueles filhos biológicos de maneira nenhuma têm como exceção os outros, tratando-os de maneira inferior. Então, a paternidade, sob qualquer aspecto, a maternidade biológica ou espiritual, no Constelação Familiar, faz parte do grupo saudável que é a família. E agora, um presente para vocês que estão nos assistindo. Em homenagem a amanhã, dia 25 de maio, que é o dia da adoção, Divaldo Pereira Franco vai nos presentear com a oração da gratidão, com a prece da gratidão. Então eu lhe peço licença e aos nossos telespectadores para me levantar e então podermos agradecer numa atitude de júbilo. Normalmente, nós já estamos pedindo ou reclamando e esquecemos de que na oração há 3 posturas: pedir, agradecer e louvar, ou louvar, pedir e agradecer. Ao invés, então, nessas horas difíceis, de estarmos reclamando das dificuldades, poderíamos ver quantas bênçãos nós temos e não nos damos conta, não sabemos agradecer. Então eu diria: Senhor, desejo dizer-te da minha alegria e dar-te o meu louvor. Quero dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se atormentam na escuridão, que se debatem na solidão, que sofrem na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o murmurar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, e a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Diante da minha audição, pelos surdos, eu formulo uma oração, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também escutarão. Muito obrigado pela minha voz, mas pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que legisla, que alfabetiza, que ensina, que trauteia uma canção, pela voz que teu nome murmura com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, deixa-me rogar pelos que sofrem de afasia,
Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos. Mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham. Mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos de sinfonias, de psicografias, mãos de cirurgias, mãos de poesias, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso andar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou é uma tapera, um ninho ou um garabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A companhia de alguém que nos dê a mão, pelo menos a presença de um cão, porque não pode haver nada pior do que a solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem um lugar para me amparar, nem assim reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque um filho adotei por amor a Ti. Porque ainda tenho a alegria de viver. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pela Sua atenção. Muito obrigado, caros amigos telespectadores. E assim, o programa Transição chega ao seu final. A gratidão pela sua companhia e até a próxima.